Fala pessoal, beleza? A série Casa do Dragão terminou e pudemos ver o começo da história de um dos eventos mais importantes da história de Westeros, a Dança dos Dragões. Como quase tudo no universo construído por George R. Martin, o fim da história é um tanto quanto trágico. Neste vídeo, vamos conferir qual o destino e o fim que levou cada um dos personagens mais importantes da narrativa. Mas antes de partirmos para o tema mesmo, que tal você deixar o seu like e inscrição? Dê essa força para a gente retornar com força total na produção de conteúdo nerd aqui no canal. O seu apoio é muito importante para a gente. Agora, vamos para o fim dos personagens de Casa do Dragão. Rhaenyra era uma das personagens centrais da trama, já que a disputa pelo trono passa diretamente por ela e seu irmão. Foi a primeira rainha dos 7 reinos e também a única filha da rainha Aemma com o rei Viserys, que sobreviveu. Bom, pelo menos sobreviveu mais. Rhaenyra se tornou a herdeira de seu pai justamente porque o mesmo não tinha filhos homens. Isso até o casamento com Alicent Hightower. No aniversário de 5 anos de casamento entre o rei Viserys e a rainha Alicent, Rhaenyra foi vestida de preto. Já a própria rainha estava de verde. Com o conflito pelo trono que veio a seguir, cada um dos lados passou a ser conhecido pela cor dos vestidos da mulher pertencente ao lado que defendiam. O começo do fim de Rhaenyra veio quando ela estava em Porto Real. Além disso, rumores surgiram entre a população dizendo que os dragões eram perigosos e que deviam ser exterminados. O povo ficou em tamanha polvorosa que rumou para o Fosso dos Dragões. A batalha foi terrível e resultou na morte de diversos cidadãos. No entanto, o povo conseguiu matar 5 dragões. O filho de Rhaenyra, Joffrey, até tentou ajudar os animais, mas morreu tentando subir no dragão de sua mãe, Syrax, que também morreu depois. A situação estava tão terrível que a líder do lado preto vendeu sua coroa para comprar passagens para ela mesma e seu filho. O destino era a Pedra do Dragão, a antiga base de Rhaenyra. No entanto, ela não sabia que seu irmão e adversário Aegon estava estabelecido ali. A rainha literalmente saiu do espeto para cair na brasa. Aegon a declarou uma traidora do reino e maleficamente deu Rhaenyra para seu dragão pessoal, Sunfyre. Tudo isso na frente do filho da rainha, ainda pequeno. Ainda por cima, Aegon retirou o título de Rhaenyra para que ela fosse recordada apenas como uma princesa. A Targaryen deixou o mundo com apenas 33 anos. Otto foi um homem que serviu como a mão do rei para 3 monarcas diferentes. Além disso, sua filha, Alicent Hightower, foi a 2ª rainha do rei Viserys. E seu filho, Gwayne Hightower, serviu como um dos líderes dos Mantos Dourados. Sendo um dos maiores expoentes da facção verde, Otto costumeiramente trabalhava com o objetivo de encontrar nobres e grupos aliados enquanto era mão do rei. Geralmente, o Sr. Hightower buscava antigos inimigos de seu rival, Daemon Targaryen, para que ajudassem na disputa da Dança dos Dragões. Foi dessa maneira que ele conseguiu se aliar aos líderes da Triarquia das Cidades. Otto tentou fazer a mesma coisa com o Senhor de Dorne, o príncipe Coren Martell, mas não obteve êxito. Dorne acabou por permanecer neutro no conflito. A partir daí, o rei Aegon passou a ver com maus olhos os esforços de sua mão do rei, que parecia um tanto quanto diplomática e lenta demais. Para termos uma ideia, enquanto Daemon conquistava Harrenhal, Otto se limitava a passear pelos poderosos em busca de banquetes e alianças. Então, chegou o momento em que Aegon cansou dos métodos do próprio avô, destituindo-o do cargo de mão do rei. Alicent tentou intervir na situação, mas não conseguiu mudar a decisão do rei. Otto pode ter ajudado no contexto geral, mas seus aliados não impediram o retorno de Rhaenyra a Porto Real. A líder da facção preta reconquistou a cidade,
e, como uma de suas medidas, mandou decapitar o grande nobre Hightower. Na verdade, ele foi o primeiro a ser executado, acusado de alta traição. O Mão do Rei morreu aos 54 anos, sem sequer ver o fim da Dança dos Dragões. Foi o fim da ruivinha problemática. Como de costume, nas obras de Martin, bastante melancólico. A segunda esposa do rei Viserys e filha de Otto Hightower era mãe de Helena, Aemond, Daeron e, claro, Aegon II, aquele que se tornou o sucessor no trono de Viserys. Após intensas e cansativas batalhas dos verdes contra os pretos, Aegon conseguiu finalmente se tornar o portador da coroa. Entretanto, o Targaryen não era nem de longe unânime entre todos da nobreza e do reino. Durante um momento de tensão, em que tropas inimigas derrotavam soldados verdes e marchavam por Porto Real, Aegon foi traído. O único filho restante de Alicent foi envenenado e, como não tinha herdeiros, deixou o trono vazio. Quem acabou se tornando o novo monarca foi o filho de Rhaenyra, Aegon III. Alicent acabou sendo presa, mas foi libertada quando Cregan Stark se tornou o regente de Porto Real e mandou matar todos aqueles que a haviam prendido. Uma vez solta, passou a fazer oposição ao rei Aegon, posicionando-se contra o casamento de sua neta Jaehaera com ele. Inclusive, Alicent chegou a sugerir para sua neta que cortasse o pescoço do marido. Como a Hightower não queria se conciliar com o rei, foi confinada na fortaleza de Maegor, por ordem do então Mão do Rei. A antiga rainha passou os últimos 2 anos em seus próprios aposentos, acompanhada apenas de guardas e servas. Depois de um tempo, passou a falar sozinha e a ter um ódio desmedido à cor verde. Sua morte veio aos 45 anos de idade. Tio e marido de Rhaenyra Targaryen, Daemon foi o segundo marido da líder dos pretos. O príncipe foi um experiente e formidável guerreiro que portou a lendária espada Irmã Negra, espada de aço valeriano que pertenceu a Visenya Targaryen. Daemon tinha como montaria o dragão Caraxes e tinha como grande desejo se assentar no trono de ferro. No entanto, nunca conseguiu alcançar o posto, apesar de 2 de seus filhos terem conseguido o feito. Por algum tempo, o Targaryen tomou uma das cavaleiras de dragão, Nettles, como amante e fez sua morada e base na Lagoa das Donzelas. Depois de se separar da cavaleira, fez seu retorno para o castelo de Harrenhal. Lá, desafiou seu traiçoeiro sobrinho, Aemond, para um duelo. Ao final de cada dia de espera, Daemon fazia uma marca na casca da árvore coração do bosque sagrado de Harrenhal, para assinalar que sua vigília continuava. 2 semanas depois, Aemon e sua montaria Vhagar aparecem para corresponderem ao desafio. Como bons e valentes Targaryens, travaram a batalha nos céus. Aquela que seria conhecida como a Batalha no Olho de Deus, por causa do lago, foi intensa. Os 2 dragões se abocanharam e lutaram em pleno voo. Aproveitando a oportunidade, Daemon pulou no dragão do adversário. Com um golpe poderoso de Irmã Negra, o tio atravessou o crânio de seu sobrinho. Como as feras continuavam lutando no ar, os ferimentos nos animais foram tão pesados que todos os combatentes caíram no lago abaixo. Aemon, Vhagar, Caraxes e a própria espada Irmã Negra foram encontrados depois nas águas. No entanto, nunca foi encontrado qualquer traço do cadáver de Daemon, que teria morrido aos 49 anos. Os grandes estudiosos afirmavam que ele havia morrido, mas existiam lendas e canções sobre o príncipe ter fugido rumo à antiga amante. Também conhecida como a Rainha que Nunca Foi, essa mulher foi a esposa de Corlys Velaryon e também uma das maiores expoentes do poder feminino do cenário da Dança dos Dragões. Sua própria morte foi um acontecimento de grande bravura. Rhaenys voou em cima de seu dragão Melis para a fortaleza do Pouso de Gralhas, para ajudar Lord Staunton. No entanto, a situação não passava de uma emboscada planejada pelos Verdes. Quando chegaram, Rhaenys e Melis se depararam com o próprio rei Aegon II, montado em Sunfyre, e também com Aemond montado em seu dragão Vhagar. Mesmo diante de uma luta de 2 contra 1, a Rainha que Nunca Foi lutou bravamente.
A batalha foi intensa e culminou com todas as 3 feras caindo, o que também derrubou seus cavaleiros. Melis morreu depois da queda, mas o destino de Rhaenys é um tanto quanto incerto. É de consenso geral que ela morreu ali, mas seu corpo nunca foi identificado. A maioria acredita nisso, pois ela nunca mais foi vista, e também porque um cadáver completamente carbonizado foi encontrado ao lado de Melis depois da queda. Seu marido, Corlys, ficou extremamente irado com a situação, muito graças a Rhaenyra, que mandou Rhaenys ao invés de ir. Além disso, não mandou os próprios filhos como apoio à valente rainha que nunca foi. O cavaleiro da casa Cole foi Lorde Comandante e também serviu como mão do rei há algum tempo. Chamado também de Criador de Reis, Criston chegou a ter um romance com Rhaenyra, mas depois se tornou um dos nobres do lado verde. Seu fim, como o de um cavaleiro costuma ser, foi no campo de batalha. Comandando milhares de homens, Cole marchou a oeste do Olho de Deus, com o objetivo de unir forças com um dos lordes da casa Hightower. Entretanto, no caminho, Criston e seus homens foram emboscados e cercados por nortenhos do lado preto e também por cavaleiros das terras fluviais. Tentando, pelo menos, salvar alguns, o cavaleiro desafiou os 3 líderes das tropas inimigas para um duelo. A resposta de um deles, Sir Pat de Folha Longa, foi simplesmente ordenar que o homem fosse alvejado pelos arqueiros. Criston Cole foi acertado por várias flechas que acertaram pontos vitais. Enquanto Cole caía já sem vida, seus homens foram brutalmente massacrados pelos inimigos naquilo que seria conhecido como a Batalha dos Açougueiros por conta de tamanha matança. Gente, dá até um pouco de dó. Não tem como acompanhar um personagem escrito por George Martin e esperar que ele tenha um final feliz ou, no mínimo, digno. Qual desses foi o pior para vocês? E o melhor? Comente aí e deixe também o like para nos motivar a continuar postando vídeos. Muito obrigado e até mais!